elas pensam. Aqui, nós não estamos interessados em estar certas ou erradas, de forma alguma. Nós estamos interessados em trocar realmente ideias para crescer junto com essas reflexões, com tudo que a Clarissa deixou no livro para a gente, tá? É muito importante para a gente. Bom, dando sequência aos recados da Carla, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Que bom que vocês estão aqui. E esse capítulo, ele é um capítulo muito denso. E a semana passada, algumas pessoas perguntaram para a gente como fazer para mudar um padrão, para começar a caminhar em direção a uma mudança real. E aí eu costumo dizer que tudo tem um tempo certo, né? Então, nós já estamos agora neste capítulo, e aqui a Clarissa trouxe para a gente 9 tarefas. Então, 9 tarefas que a gente pode desenvolver com a gente mesma para poder conquistar essa maior integração com a mulher selvagem, para desenvolver a mulher selvagem em nós. Então, são tarefinhas muito bacanas e que tem muito a ver com o que eu penso sobre mim mesma, como que eu posso fazer um movimento de mudança. E quando a gente fala mudança, não precisa ser nada radical, mas pequenas alterações no nosso dia a dia, ou pequenas reflexões sobre a vida que nós temos, o que pode ser feito para mudar. Então, é bem bacana. Por quê? Porque são coisas, são detalhes, e você não precisa mudar tudo. Então, isso facilita. E aí, eu, a Carla e a Andréia estávamos conversando sobre isso, e o capítulo, a reunião de hoje, não é o suficiente para a gente discutir as 9 tarefas e trazer para vocês. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa semana? A gente vai dar um suporte para vocês acompanharem as 9 tarefas via WhatsApp, naquele nosso grupo de WhatsApp. Quem não tiver, pode deixar para mim nos comentários o nome e o telefone para a gente incluir no grupo do WhatsApp. E uma semana a Carla, uma semana a Andréia, uma semana eu. A gente vai trabalhar as 9 tarefas, mas uma por semana. E o que a gente está pedindo para vocês? Tirem 15 minutos por dia, é uma coisa assim, bem presente para vocês. E a gente vai caminhar junto com essas tarefas, mas sem grandes mudanças. Simplesmente entendendo o que essa tarefa está pedindo e me observando. Então, esses 15 minutos para eu observar isso, observar em mim o movimento que precisa ser feito. É claro que vai ter algumas coisas que vocês já sabem, que vocês já são, que vocês já fazem, mas quando você cumprir as 9 tarefas, você está aprimorando o que você já tem e você está descobrindo aquilo que você não tem ainda. Então, este é o grande segredo. E vou falar para vocês, eu já li o livro algumas vezes e toda vez que eu vejo as tarefas, eu consigo encontrar pontos de mudança, né? Então, a nossa proposta é essa, nós vamos trabalhar o livro, o capítulo hoje, fazer uma reflexão geral do capítulo, e as 9 tarefas a gente vai trabalhar com vocês uma por semana, tá? Para frente tem outras tarefas, mas aí cada coisa vai chegar no seu tempo e a gente vai trabalhando. Essa é uma forma de, na prática, eu conduzir uma mudança de forma natural, sem ter que plantar bananeira, sem ter que fazer coisas que não fazem parte da minha realidade. Tá bom? É isso. Vai ser bem legal. Vai ser bacana. E só lembrando, né, avisando mais uma vez, a forma como nós fazemos esse encontro. Primeiro, nós fazemos a leitura da história desse capítulo, né, de cada capítulo, e em seguida, nós passamos para as reflexões e o bate-papo sobre ela, ok? Nossa história hoje é um pouco longa, tá, gente? Mas é uma história que vale a pena. Eu sei que a maioria de vocês já leram essa história. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem já leu o capítulo todo, este capítulo todo? Alguém conseguiu fazer a leitura do capítulo todo? Da Vasalisa? A Márcia fez. Ah, que lindo. Eu consegui.
Que bom. Então, por quê? Porque a historinha que a gente vai ler é uma historinha longa, mas é uma historinha muito linda. E quando a gente está fazendo a leitura, mesmo só lendo, a gente percebe várias situações que fazem parte da nossa história, da nossa jornada. Então, isso é bem bacana. Aí, a gente vai fazer, então, a leitura, é um pouco mais longa, mas a gente ainda vai, mesmo assim, ter tempo para conversar sobre a história em si, o contexto geral disso, tá bom? Vamos lá? Então, vamos começar, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Dedé. Compartilhou, pessoal? Tá certinho aí? Compartilhou, mas não está aparecendo a história ainda. E agora? Agora deu. Agora deu. Andréia, você vai acompanhar por Tá aqui? aparecendo, não. Não? Agora, vamos ver se atualiza, só um instante. Como ela é grande, eu posso acompanhar pelo livro, mas para elas acompanharem. Não, com certeza, só para saber como que eu acompanho você na leitura. Atualizou aí, Nayara? Foi você que falou? Tá Fui conseguindo eu. ver? Não, não apareceu, não. Eu tô vendo a Mércia, a Andréia. Eu interrompi, deixa eu fazer de novo. Só um instante, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui de novo. Passa o dedinho puxando a próxima tela, Nayara, porque às vezes tem umas bolinhas mostrando o número de telas. E talvez o compartilhamento dela esteja na outra tela. Pronto, compartilhei de novo. Me digam, por favor, se deu certo. Para mim aqui tá. Vocês estão vendo? Agora vendo? sim, agora sim. Que bom. Ótimo, então vamos lá começar a história? Então vamos lá. Era uma vez e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido, com as rosas brancas de cera na sacristia da igreja, dali de 58 perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés da velha cama de madeira e oravam para que Deus a conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalise, a criança de botas vermelhas e avental branco, ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda, ela tirou uma bonequinha minúscula, que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linha colorida. Estas são as minhas últimas palavras que disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lagos. A mãe morreu. A criança e o pai choraram sua morte muito tempo. No entanto, como o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar entre os sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás do sorriso que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas eram, entre si mesmas, como ratos no monte de lixo à noite.
Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo. Sobe aí. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar, então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nova lareira. A Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As três bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: o que aconteceu? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque da minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vasalisa inocente. É o que vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando assustada. Ela enfiou a mão bem fundo no bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para esse lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão. Bem, enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem de branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol apareceu. Vasalisa caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da choupana começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não num coche, nem numa carruagem, mas num caldeirão com formato de um grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão e o tempo todo varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira. Seu queixo comprido, curvado para cima, e seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam a meio caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andava de um lado para o outro sozinha. Ela, às vezes, girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou sua boneca. E é essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu: é essa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga no seu caldeirão desceu sobre Vasalisa ao grito: o que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa.
O meu pessoal vai morrer, preciso de fogo. Ah, sei, retrucou o Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a faz pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu. Rápido Vasalisa depois de consultar a boneca. Você tem sorte, ronronou o Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformavam em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre. Deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha e um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será o meu banquete. E com isso, a Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. Anoiteceu novamente. Vasalisa voltou para a boneca assim que a Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho e 3 pares de mão apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente, o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a roupa. Naquele monte de estrume, disse Yaga, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula. Milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando. E Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes. E, novamente, 3 pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa, enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido. Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que é que você está olhando? Perguntou o Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou a Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Respondeu a Yaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia.
E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro e ele é a minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança, não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu Iaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso. E, em vez disso, Vasalisa respondeu, não, vovó, como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menino. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui, Baba Yaga tirou uma caveira na vara até a sua casa. Não, peraí. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos cadentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leva essa caveira na vara até a sua casa. Isso. Esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vai embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha do fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído, e que, por mais que tentassem acender ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido o fogo para a casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. Está aí a nossa história de hoje. Muitíssimo interessante essa história. E aí, só a Márcia que tinha lido a história, né? Não, acho que a Cláudia já tinha lido a história também, né, Cláudia? Ela não leu o restante. A Márcia leu o capítulo todo, né, Márcia? É. Muito bom. Pois é. Como a Andréia está falando, o que vocês pensam dessa história? Choca muito? Choca muito essa história, gente? O que vocês acharam? Ela é bem forte, né? Ela é bem forte, mas assim, deu para refletir muito. Eu, assim, em muitas situações eu me coloquei no lugar e percebi coisas que eu nunca tinha percebido. Fantástico isso, né, Márcia? Fantástico. Fantástico, porque aqui está dá vontade de ler, de continuar lendo. Né? Que aqui está como num conto de fadas, mas a gente parar para pensar, a gente falando, passei por isso, né? Então, você vai vendo os processos. Uhum. E nós, mulheres, passamos, né? Algumas mais, outras menos. Por que você não fala?
Vai colocar aí? E aqui, enquanto ela está colocando aí, o que vocês acharam da bonequinha? Eu, muitas vezes, assim, eu pensei, eu vi a boneca como Deus na minha vida, como, assim, eu tenho muita fé com a Nossa Senhora, então, nesses momentos, né, assim, mais difíceis, eu associei, foi isso, né, que é Deus, pedindo a Deus para iluminar, pedindo Nossa Senhora. Então, a minha bonequinha sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Sim. A gente É a pode ideia, pensar né? que a também é a nossa intuição, sabe? Aquela vozinha lá no fundo que fala assim, não faz isso não, que não vai dar certo. Não vai por ali, não, é perigoso. Exatamente. Não tem essa vozinha aí dentro, não tem não? A mesma voz que fala, às vezes, se esforça um pouco mais, tente um pouco mais, ou que fala, dá para fazer, né? Por mais que olhando não pareça possível, em muitos momentos a gente percebe isso, né? E essa história toda e o tempo todo fala muito de você tomar posse mesmo e fazer o que precisa ser feito. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita, né? Então, assim, a gente tem isso dentro da gente, né? E pode também, Márcia, ser uma ligação direta nossa com Nossa Senhora ou com quem se tenha tanta fé, né? Mas nós temos esse poder, tanto da intenção quanto dessa ligação com o divino, né? E muitas vezes isso que está guiando a gente, só que tem vezes que a gente não percebe. Mas você já viu aquelas coisas assim que você não pensa e faz, o negócio dá certo? Você fala, gente, ainda bem que eu nem pensei. E às vezes a gente fala assim, nossa, que sorte! Justamente. A Baba Yaga mesmo falou de sorte várias vezes, né? E, na verdade, é justamente isso. E, assim, vocês perceberam que a criança, ela realmente confia naquela bênção que a mãe dela colocou. Ela realmente aceita a posição, né? Porque quando você pega um monte de esterco cheio de semente de papoula e vai separar isso. Como assim? Eu não vou dar conta. Mas a partir do momento que a boneca fala com ela, vai ficar tudo bem, ela descansa. E eu sempre falo, eu sempre falei muito isso com as pessoas em termos de religião, que assim, a gente pede, mas aí a gente entra em desespero. E aí você precisa descansar. Você precisa acreditar na sua intuição. A Andréa falou ali, né? Às vezes você não percebe, mas muitas vezes você percebe, você tem a informação de maneira intuitiva, mas você prefere acreditar em outras coisas, né? No que o outro falou, na possibilidade, nos cálculos. Aí você prefere abandonar essa viagem intuitiva, essa permissão de fazer o que precisa ser feito. Eu acho interessante, eu tenho algumas clientes, eu brinco com elas, que elas vêm falar comigo, que não sei o quê, que eu já rezei, eu falei assim, você entregou? Entreguei, falei, mas já pegou de volta, né? Porque tá aí cheio de frustração, pegou de volta. Isso faz a gente lembrar de como nós devemos confiar, né? Sim, a fé, né? A Vassalisa, ela confiou o tempo todo, a boneca dizia para ela que ela poderia dormir, que no outro dia está tudo certo, e ela confiava. E o que vocês estão falando, até mesmo quando a gente faz um pedido, pede ajuda, né, para algum ser divino, nós temos que confiar. Às vezes nós só observamos a dificuldade que está na nossa frente, mas confiar que tudo vai dar certo
que está em boas mãos é muito importante, né? Às vezes a gente escuta as pessoas também, né, que desestimulam a gente dá mais importância para as pessoas, Exatamente. Do né? que a voz interior, né? É. Eu reparei que ela estava o tempo todo sozinha. Entrou pela floresta sozinha com a boneca. Uhum. Então, ela só confiou nela e na intuição, na fé, boneca que estava representando ali a fé dela, né? A confiança dela foi na boneca, que foi um presente da mãe, que era uma pessoa que ela confiava, né? Sim. Então, ela fez por ela, e isso que a Márcia falou agora, ela não deu ouvido a ninguém, porque primeiro não tinha ninguém ali. Então, sim. Ela foi todos os monstros sozinha, e no final ela com um monstro pior, que era a madrasta e as outras filhas, né, que levou. Então, ou seja, ela confiou, fez e conseguiu. E olha como eu acho interessante o seguinte, esse processo de confiar, ele não é tão simples, né? Ali a história está mostrando uma bênção passada de mãe para filho. Foi isso, né? A bonequinha como uma bênção, né? É passado de mães para filhos. Então, nós, enquanto mães, temos que ficar muito atentas a isso. Porque essa confiança foi transmitida da mãe. A mãe que deu a boneca. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse ponto, porque quem que a gente... qual é o ser que a gente vê primeiro, que a gente tem primeiro como modelo, como tudo? É a mãe. Seja ela biológica ou a que assume esse papel, não é? Sim. Ô, Andréia, e pessoal que está parando também, vocês podem imaginar, podem ver também, que essa confiança passada de mãe para filha poderia ser também crenças, né, e padrões de comportamentos. E sim, muitas crenças e padrões de comportamentos que fazem grande diferença na vida tanto da mãe quanto dos filhos, né? Não só uma intuição, que é algo da essência, mas como um termo psicológico, concorda? Sim. Sim. Aí, se a gente abrir o leque aí, o leque vai ficar bem grande, porque aí pode vir coisas positivas e negativas. Exatamente. Né? E, na verdade... Pode falar. E, principalmente, a gente aprendeu a definir coisas como boas e como ruins, e que na jornada, na caminhada que a gente vai fazendo, a gente começa a observar que, às vezes, o que para a gente, no primeiro momento, era ruim, nem é tão ruim assim. A própria Baba Yaga, ela é uma bruxa muito mal, mas que ela passa algumas orientações, e aquelas tarefas loucas, elas não são sem motivo. Sim. Ela tem um propósito de amadurecer, de tornar mais forte, de construir alguém capaz de enfrentar os seus maiores fantasmas, as suas maiores dores, né? Então, esse movimento, ele é muito interessante, porque, assim, a gente olha e pensa, não, isso é bom e isso é ruim, acabou. E na verdade, não. Não, essa história não dá para falar assim, não. Eu preciso Não é? E eu preciso de olhar para isso, eu preciso entender o que está vindo até mim e agir diante disso. Né? Sem o preconceito, sem pré-determinar que isso é ruim. Olha, a Vasalisa chega para uma bruxa e ela não chega chamando a bruxa de bruxa, ela chama de vovó. De vovó, Né? Não tem essa coisa como as madraças, as irmãs que já imaginavam que ela seria morta, porque ia encontrar alguém ruim. Ela chega com uma outra disposição, com uma outra percepção. Uma outra visão, né? Alguém que vai ajudá-la. Muito interessante, porque ela chega com a visão de alguém que vai ajudá-la e que, apesar daquele nariz juntando com o queixo, sei lá, a gente até imagina a pessoa, né? Apesar de tudo aquilo, ajudou e muito. Inclusive, a libertou no final, né? Exatamente. E aí entra, né? Quais eram as crenças, trazendo para esse lado psicológico, quais eram as crenças que a Vasalisa recebeu da mãe dela, os padrões, comportamentos. Neste caso, foi de
sai dependente da imagem que ela tivesse de alguma pessoa, né? Sim. Para coragem em frente, em parte, nós vamos ver que tem outras coisas por trás disso. Tem. Deixa eu ler aqui, ó. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. O conto de Vasalisa trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Isso é fantástico. Eu acho que é por aí mesmo. Mais ou menos que a gente estava comentando. Coisa, né? Não é o que parece. Então, por isso que não é tão simples esse caminhar com a própria intuição. Porque a intuição, ela vai mostrar o que é, não o que parece. Aí a gente vê uma coisa e vem uma intuição diferente, você vai e fala, não, eu estou vendo isso, então é isso. E aí nega a intuição. Né? Se ela tivesse ido embora, porque, né, muitas vezes ela não teria amadurecido tanto que ela amadureceu, nem aprendido tanto que ela aprendeu. Né? A casa ainda ficava em cima de 2 pés de galinha, pelo amor de Deus. Não é? Se ela tivesse... Para amedrontar mesmo, né? Para amedrontar mesmo, né? E ela confiou. Na hora que a bonequinha falou, é essa casa, né? E é muito isso, gente. A intuição é muito isso. Eu falo por mim mesmo. Toda vez que eu não sigo, eu levo ferro. São coisas pequenas, simples, né? É uma voz interior muito que alerta, que nos deixa alerta a coisas simples. E é tão sutil que muitas vezes nós deixamos passar. E aí que nós percebemos, tá, era isso. Quem nunca, Era né? isso. Quem nunca passa por isso? Vamos lá. Durante gerações a fio, esses poderes intuitivos transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Gente, é nosso. A gente nasce com ele. A gente nasce com isso. Né? E a não é só a mulher, não, o homem também. Verdade. Todos os seres humanos, né? Todos os seres, Que nós negamos isso, né? Rejeitamos e empurramos para algum lugar, para a sombra, por exemplo. Está ali. No momento que nós aceitamos e resolvemos trabalhar com isso, ele vem à tona, né? Vem à tona a intuição e outros poderes. Sim. Pois é, isso é quase um presente, né, gente? É quase um presente essa possibilidade. E independente do que eu passei, independente da maneira que eu me posicionei, independente do tanto que eu neguei, isso ainda é meu. Isso e a proposta é justamente essa, parar um pouquinho para poder ouvir essa parte instintiva que eu tenho e deixar que isso me auxilie na solução das questões que eu tenho no dia a dia da minha vida. Essa confiança, né? Porque tudo começou lá com essa bênção, essa confiança, e que também está em cada um de nós, né? Começou lá com essa transmissão de bênção e principalmente com essa aceitação dessa bênção. Porque muitas vezes a gente fica brigando com a vida porque me tiraram, me prejudicaram, eu não tenho, eu perdi, mas muitas vezes eu também não tenho coragem para aceitar, sabe? Aceitar, para tomar posse dessa bênção que é para mim. Sim. Exatamente. E pegando um gancho no que a Mércia disse, essa coisa, né? Às vezes, me tiraram algo. Nós não queremos aceitar que podemos conquistar algo muito melhor e bem mais grandioso, né? Nós temos essa possibilidade sempre de recomeçar ou de criar, né? Onde não existe a possibilidade de recomeçar, existe sempre uma forma de criar algo novo. Vamos lá? No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita, deve definhar,
até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmos de um novo modo. Então, essa mãe boa demais, é importantíssima que ela realmente vá definhando. Ela tem que ser boa demais quando a gente é neném, precisa dela o tempo todo. Mas à medida que a gente vai crescendo, ela tem que ir, primeiro, se separando, né? E depois se afastando e deixando de ser boa demais. Porque no bom demais a gente não sai, não. Ninguém quer sair do bom demais, né? Se está muito bom, nós vamos ficar aqui, não é assim? É assim que funciona. Se torna uma zona de conforto, né? Mas é muito confortável, é nossa mãe. Então, esse processo é muito importante e a gente só amadurece assim. Eu estou lembrando de uma história que eu não tô recordando qual passagem que é, mas eu acho, se não for bíblica, é da Bíblia, mas como referência de um pastor que tinha somente uma vaquinha que dava leite. Não sei se vocês conhecem a história. Que joga ela no precipício. Que aí que Jesus mandou matar a vaquinha dele. Mas como vai matar a vaquinha? Vai lá e mata a vaquinha dele. Matou a vaquinha dele, ele teve que se virar para sobreviver, para dar leite e comida para os filhos, né? E acabou virando um mercador próspero, me parece, alguma coisa nesse sentido, gente. Não estou lembrando direito da história, mas eu sei que era mais ou menos isso. Quer dizer, aquela vaquinha dele que dava leite mantinha ele ali. Como o leite, o filho dele não morria de fome, nem ele ficava só ali. Então, na zona de conforto. Justamente. Sendo que a capacidade dele era muito maior do que essa. Se ele tornou um próspero mercador, então ele tinha uma capacidade que não seria aproveitada se ele continuasse com aquela vaquinha. E é o mesmo papel da mãe boa demais. Se eu sou muito boa, se eu dou tudo, como que meu filho vai desenvolver as capacidades dele? E como mesmo quando eu não dou. Se defender no mundo. E mesmo que, às vezes, eu não tenho como dar tudo. Eu dou o básico do básico. E mesmo assim, como essa mãe boa. E aí, esse filho não pode criar outras possibilidades, ele não pode encontrar outros caminhos. E principalmente, vai acabar existindo um conflito muito grande ali dentro, porque é confortável estar ali naquele calorzinho, no colo da mãe, mas, ao mesmo tempo, esse filho quer conquistar outros espaços, quer fazer outras coisas, e não se sente qualificado, porque aquele aconchego, aquele calor, vai sempre levá-lo de volta para aquele colo. Né? Sim. E aí fica a mãe insatisfeita porque o filho não sai, e o filho insatisfeito porque a mãe está ali tão confortável que não vai gerar a motivação para que ele saia. Sim. E esse é um dilema. Sim, um dilema grande. Eu vou contar uma historinha rapidinha aqui. Eu fiz na época que eu estava estudando, eu fiz estágio numa creche, no meio mesmo da favela. Então, eram 30 crianças. E eu peguei a turminha de 2, 3 anos, quer dizer, são os menorzinhos, né? E tinha um que não falava, não andava, ele nem pedia as coisas. O irmão dele, maior, que ficava com ele o tempo todo. Então, tudo ele era uma extensão do irmão. O irmão dava comida, o irmão que punha no colo, não sei o que, não sei o que. Como nós fomos lá para trabalhar, o que a gente fez? A gente começou a fazer um trabalho de psicomotricidade. E fomos estimulando essa criança. Uma gracinha ele, fomos estimulando. Só sei que um dia eu estava na cozinha, quando eu vejo quem estava atrás de mim, é o nome dele, Lyndon Johnson. Lyndon Johnson estava atrás de mim na cozinha, querendo água. Então, eu fiquei assim, né, extasiada. Só que o que aconteceu? Tivemos que cuidar do irmão. Ele perdeu a função. Ele deprimiu assim, ó. Mas o menino não desenvolvia também por causa do irmão. Ele era o papel da mãe boa para o Lyndon Johnson, né?
Exatamente, vamos lá. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos que tornam a vida segura demais, que superprotegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de com longas passadas. Pois é, excesso de segurança atrapalha, gente. A gente até quer isso, mas atrapalha. Excesso de segurança atrapalha. Para que eu vou me movimentar? Se aqui está bom demais, eu estou segura. Né? Pois é, gente. Quando você sentir que a vida está sacudindo, está te dando aquela sacudida, no lugar de você se lamentar, para e analisa que sacudida é essa e como que eu posso contornar isso. Por mais que pareça naquele momento que está tirando o seu chão. Se está tirando o seu chão, algum motivo tem. Provavelmente você pode voar. Sim. Tá? Então, tenta analisar as coisas assim. A vida de ninguém é um mar de rosa. Ninguém vive o tempo todo com tudo perfeito. Mas é justamente essa capacidade de caminhar com o que você tem é que te traz essa sensação de estar bem. Sim. Não que eu sou feliz o tempo todo, mas eu estou bem porque eu estou fazendo, eu estou bem porque eu estou buscando. Eu estou indo, eu estou caminhando, né? Exatamente. E a perfeição está dentro da imperfeição. É uma dualidade, né? Andam juntas. E sempre analisar quais são as possibilidades de crescer com isso, né? Porque nós vemos, muitas vezes, derrota, mas sempre existem possibilidades de crescimento. Sim. Vamos lá. Como a panela de mingau mágico nas mãos erradas. Ela cresce, cresce, cresce e cresce, até explodir, derramando tudo que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder lugar. Né? Para a gente desenvolver a capacidade da gente, é no desafio. É no desafio. Né? Então, vamos parar de pensar como problema, como obstáculo. Não, é desafio. Para vencer, ultrapassar. Porque senão a gente vai perder a nossa capacidade. Se você olhar de uma outra forma, quando você fala aqui que cresce, cresce e derrama, derramou. É porque está sobrando em você. Então, busca um desafio maior para que caiba toda essa competência, toda essa capacidade, todo esse poder que você tem. Não deixe que o seu poder se derrame sem que você tenha essa percepção. Sim. Este dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. É o nosso primeiro rito de passagem, isso aí. Né? A gente começa a ver as coisas mais como elas são do que na fantasia de criança. Se vocês pensarem bem, quando vocês fizeram essa transição, a gente vive um luto. A gente vive um luto. Porque a visão da criança é uma. E a visão do adolescente é outra. E depois ainda vive outra. Mas aí a adolescência aí vai num processo. E quando chega a vida adulta, também a gente quebra muito da visão adolescente, mas a quebra maior é quando você está passando da infância, pré-adolescência, para a adolescência, na hora que você entra mesmo na adolescência, né? É tipo assim, então é isso? Ah, tá. Não, meu pai e minha mãe fizeram isso para eu nascer? Eu acho que todo mundo passou por isso. Não, meu pai não. Meu pai não faz, mas meu pai e minha mãe faz, não. Né? Então, assim, eu estou falando do primeiro, mas vão acontecendo, né? E nessa época, como eu não sou criança e não sou adulta, nessa época, é uma época que tem que ser reforçado que
o que o adolescente está vendo, o que quase nunca acontece, né? Na realidade, não é isso não sei o quê. Tá certo que adolescente é a época que a gente mais fala não, como mãe, mas eles estão começando a ver uma realidade que eles não viam antes. Né? E é muito interessante isso, porque é o olhar, gente, é o olhar. Eu tinha, quando eu era pequena, uma coleção desses contos de fada aí, Branca de Neve, não sei o quê, e a minha historinha preferida era do Soldadinho de Chumbo. Era, para mim, o máximo. Aí um dia eu fui juntar, sabe quando dia que você vai juntar as coisas para dar, para passar, não sei o quê, vi lá o Soldadinho de Chumbo, falei, gente, deixa eu pegar essa historinha aqui. Na hora que eu abri a história, falei, gente, que decepção, que a minha visão de criança era uma história cheia de purpurina, cheia de não sei o quê. Não, era aquele desenho desenhado ali, colorido, mas desenho meio apagado, entendeu? Então, assim, foi muito nítido para mim. Eu falei, gente, olha o olho da criança. É lindo, mas não é real. Né? Puro, né? Não pode ficar a vida inteira na infância, a gente tem que sair dela. Até porque nós não vamos ter a mãe nem o pai a vida inteira. Também, né? A iniciação da Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer valores e atitudes de dentro da psique e que não mais sustentam. É a hora que você começa a separar o joio, né? O milho bom do milho mofado. Né? Tem coisas que não servem mais. E ainda assim aprender com eles, né? Porque cada um tem sua história, digamos, e nós podemos aprender mesmo com essa divisão. Sim. E é quase o que você acabou de contar da história do Soldadinho de Chumbo, né? É Soldadinho de Chumbo? É quase isso, né? É um olhar diferente sobre a mesma história. Você via de um jeito, quando chegou na adolescência, aquela mesma história passou a ser vista de outra forma. Já não tinha tanto brilho, né? Mas ainda assim a sua história. A história estava lá, era a mesma, né? Mas eu via, falei, gente, mas essa experiência para mim foi muito interessante. A marca ali, ó, né? Sim. E trazendo isso para a nossa vida, atitudes de dentro da psique, né, que não se sustentam. Como que nós podemos fazer isso? E quais são essas atitudes, né, que nós precisamos, às vezes, deixar morrer? Nessa história, eu imagino que mais para frente nós vamos ter slides sobre isso, fala muito sobre a atitude de aceitação da personagem, né? De muito boa, de não dizer não, de aceitar o que a madrasta e as irmãs colocavam para ela. E muitas vezes nós agimos assim em nossa vida, né? O que é colocado, nós aceitamos e não damos nossa opinião, não dizemos o que precisa ser dito. Mas vamos ver, acho que mais para frente tem. Quando a mãe loba ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo. Ela os morde, exigindo que eles não desistam. Ela os empurra, se eles não se dispõem a fazer o que ela quer. Então, para ensinar, tem que ser assim, né? Na hora que ela sai para caçar e os filhotinhos vai vindo atrás, ela sabe que se eles vierem, ela não vai conseguir caçar, porque ela vai ter que proteger eles. Ela rosna para eles voltarem para a toca e ficar lá. Enquanto eles não voltam, ela não vai. E quando ela vai ensinar, ela rosna também e mostra os dentes. Né? Esse é um papel. Né? O bacana dessa passagem, Andréia, é que antes dessa frase, né, na sequência aqui, ele fala o seguinte, que quando nascem os filhotinhos, eles ficam amontoados de filhotinhos com a mãe que está ali cuidando, entregando o que precisa. Então, o que eu achei dessa parte aí muito bacana é o momento. É quando o seu filho está pequenininho, que está na hora de você dar para ele realmente muito
carinho, muito amor, se embolar com ele, mas que quando ele já tem essa condição de caminhar, a importância de você falar vai. E é isso, exatamente esse movimento da loba. Ela se embola com os filhotes até que ela percebe que está na hora deles aprenderem. Sim. E aí, realmente, ela é essa pessoa, essa figura que empurra, que cobra. Que cobra. Sim, sim. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio e negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele rompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Foi o que aconteceu com ela, de ter ido ter a Baba Yaga, não ter ficado com medo, ter convivido com ela e ter feito as tarefas que ela pediu. Né? Ela enfrentou o medo, né? Porque, assim, a forma como ela foi escrita, né? É Sim. aterrorizante, né? A maçaneta cheia de dentes, tudo, os pés de galinha. Então, assim, é uma coisa que escreve bem uma coisa de medo. De medo, de terror, né? De terror, exatamente. E ela enfrentou o medo. O medo, ele paralisa muita gente, né? A gente fica naquela, Sim. mas ela se agarrou à fé dela, que é a bonequinha, ou, né, ou coisa que ela teve a confiança. Sim. E foi vitoriosa, né? E é importante ressaltar nesse contexto aqui, que, assim, ela não teve essa visão tão desesperada. Eram coisas assustadoras, mas não foi isso que mais assustou. Ela se assustou com as tarefas, e, na verdade, a Baba Yaga, ela diz mais ou menos o seguinte: se você quer, ok, você pode ter, mas você tem que pagar para isso. Uhum. E as tarefas que a Baba Yaga passa para ela são tarefas realmente de construção. Então, ela não passa simplesmente as tarefas porque são aterrorizantes, sabe? Quando você aprende a separar a semente do esterco, aí você ganha uma maturidade para a vida muito, muito consistente mesmo. Sim. Você se torna diferente. E o mais bacana é que, assim, ninguém matou, ninguém destruiu as pessoas que coagiam a Vasalisa. Foi a própria fortalecimento dela enquanto pessoa, foi o fogo que ela trouxe, que eliminou o medo. Então, tipo, matou a madrasta e as irmãs? Não, ela não matou. Ela matou a fonte do medo. Porque eu acho que o grande barato disso é justamente porque quando eu encontro essa coragem em mim, quando eu sou capaz de fazer o movimento que está sendo pedido, aquilo que me assustava, né, um cachorro imenso que vinha me morder, ele deixa de ser imenso, ele passa a ser simplesmente um cachorro, sabe? E isso é forte. Sabe Você enfrenta seus monstros, né? Pode falar, Raquel. A Mércia falando aí que ninguém matou e tudo, assim, né? Que elas se destruíram, que ela ficou vitoriosa. Em momento algum, ela teve algum sentimento ruim, né? Ela não teve sentimento ruim dentro dela. Ela não teve ódio, ela não desejou que, tomara que morra, no mal, ela não julgou ninguém, ela simplesmente foi sozinha, resolveu o que tinha que resolver e teve gente, desculpa o cachorro latindo aí, e conseguiu, né, resolver os problemas dela. Sim. E ela não teve sentimento ruim em hora nenhuma. Ela foi neutra, né? Ela não estava neutra.
E é isso. Em vários momentos, a gente olha para as situações da nossa vida e a gente enxerga um dragão ali do outro lado da porta. Mas quando eu me sinto forte o suficiente para olhar para o dragão, ele se transforma numa baratinha. Em muitas ocasiões. Ou às vezes num cachorro, ou às vezes em algo que ainda te deixa um pouco insegura, mas ele deixa de ser aquela coisa tão ruim, aquela coisa tão perigosa, né? Então, essa transformação, ela não está fora, ela está dentro. Eu me tornei mais forte e a minha força, né, é que eliminou, na verdade, não as personagens, mas... E eu acho isso legal no livro, porque, na verdade, não é o personagem que eu estou eliminando, é o meu próprio medo. Sim. Sabe? É a minha própria permissão de ser acuado. Quando ela trouxe o fogo, ela já não permitia mais ser acuada. Entende? Ela já não permitia mais aquele tratamento. O que ela demonstrou na jornada dela? Coragem, sabedoria, força. E aí, quem está te acuando diante dessa nova pessoa, porque ela não voltou a mesma que foi para a floresta, quem está te acuando não se sustenta mais. Sim. Né? Você mudou. Você mudou. Aquilo já não te assusta, não é? É igual o bicho-papão. Quando você é pequenininho, te assusta. Agora, se falava, bicho-papão vem te pegar, eu falei, então vem, filho, vamos ver quem é. Vamos ver quem vai sair dessa aí. Não é não? Isso. É mais ou menos isso. Vamos lá. Mulheres criadas em famílias que não demonstram aceitar seus talentos costumam tomar nas mãos empreendimentos extraordinariamente grandes, repetidas vezes, sem saber por que motivo agem assim. Passo próximo. Vamos ler os dois de uma vez. Elas acham que precisam ter 3 doutorados, que precisam ficar penduradas no Monte Everest de cabeça para baixo, ou que devem realizar todo tipo de empreitada perigosa, demorada e dispendiosa, para tentar provar às suas famílias que têm valor. Né? Isso aí eu achei muito interessante. Né? Porque no primeiro momento, quando essa mãe está morrendo, e que entrega a boneca para a filha, essa mãe está vendo a filha, a importância de ver o outro, de ver seu filho. Isso é muito importante, gente, isso é muito importante. Ver o outro não é simples. Não é simples. Não é toda pessoa que se sente vista. E se vocês pararem para pensar, quem vê vocês? Vocês vão ter um dedo da mão, vai sobrar dedo, tá? Já vou avisar. Porque é assim. Né? Então, eu, como mãe, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque para a gente poder ver nossos próprios filhos, ver nossos filhos. Muitas vezes, nem nós mesmos nos vemos, né? Justamente. Por isso a importância do processo de autoconhecimento. É fundamental. Fundamental. Quando a gente não tem esse olhar, né, assim, principalmente da mãe, né, assim, que não valoriza, que não enxerga quando a gente é criança, a gente também aprende a não, enxergar. E o movimento na sequência de quando eu não sou capaz de me ver é fazer justamente o que está escrito aí, fazer 1000 acrobacias para que o outro possa me ver. Só que aí a gente volta para o mesmo princípio. Parte de você. Então, se você é capaz de se ver, provavelmente alguém mais vai te ver. Sim. Agora, se eu mesmo não me vejo e gasto toda a minha energia para poder tentar chamar a atenção do outro, fazer com que o outro olhe para mim, eu vou ter que fazer 100 doutorados, não é nem 10, eu vou ter que fazer mais. Incrivelmente, eu passo a ser uma pessoa que faz, e mesmo assim não vou obter aquilo que eu estava buscando.
Vocês estão me Eu não vendo olhei agora? para Então, mim, eu não me vi. não é? Eu não me cuidei, não me respeitei, não cuidei de mim. Não olhei para mim. Ou seja, né, busca valorização fora. Nós temos que dar valor para nós mesmas por dentro primeiro, né? Sim. Não adianta buscar fora. A boneca representa o espírito interior das mulheres, a voz da razão interior das mulheres, a voz do conhecimento e da conscientização íntima. A boneca assemelha-se ao passarinho dos contos de fadas, que vem sussurrar no ouvido da heroína. Ele quem revela o inimigo oculto e a atitude a tomar diante da situação. Então, assim, a gente tem que se conhecer, sim, tem que se ver, e a intuição está aí, gente. Todo mundo tem. Não é privilégio meu ou da Carla, não. Todo mundo tem. A gente já nasce com ele. Como alimentar a intuição para que ela seja bem nutrida e responda aos nossos pedidos de que esquadrinhe as cercanias? Nós a alimentamos de vida, quando nós prestamos atenção a ela, de que vale uma voz sem um ouvido que a receba. É o que nós já viemos falando aqui. Não adianta eu ter se eu não dou ouvido. Eu só consigo alimentar e fortalecer se eu ouvir. Aquilo que nós reconhecemos em nós mesmos, né? Sim. É a mesma coisa de o que a gente conversou um pouco atrás. Se eu só reconheço em mim a insegurança, é o que eu vou acabar alimentando sempre. Sim. Né? Se eu reconheço em mim grandeza, coragem, criatividade, é o que nós desenvolvemos mais e mais. Sim. As bonecas servem de talismã. Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata. Achei fantástica essa colocação aí, porque é isso aí. Não é visto, gente. Por isso que a gente muitas vezes não acredita e não consegue estabelecer uma intimidade com isso. Porque não é visto, mas não quer dizer que não existe. É real, é muito mais real do que o que a gente está vendo. Só pode ser sentido, né? Sim. E a partir daí, nós começamos a ter confiança. Ser forte significa encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Isso volto, só frisar aqui, ser capaz de aguentar o que sabemos. Na hora que ela vai para a Baba Yaga e aguenta, vê o que ela vê, a casa não tem um aspecto bom, a Baba Yaga não tem um aspecto bom. As tarefas não têm um aspecto bom. Ela aguentou. Então, essa hora é a hora assim, opa, você dá aquela... É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo? Né? Então, assim, essa hora a gente tem que suportar. Porque se você vê e suporta, aí a transformação acontece. Aí vem a força. Né? Então, essa hora de aguentar o que vê, essa hora é importante. Né? No simbolismo dos arquétipos, os trajes representam a persona, a primeira impressão que o público tem de nós. A persona é uma espécie de camuflagem que permite que os outros conheçam de nós o que nós queremos que eles conheçam, e nada mais. Ou seja, a persona para fora, tudo bem. Ela não pode ser para dentro. Eu vou me conhecer, eu vou pôr um limite para eu me conhecer? Não, eu vou me conhecer. E eu vou saber de mim. Do bom, do ruim, do mais ou menos, do muito mais ou menos, do mais menos do que mais.
E é importante aqui o que eu estou transmitindo. O que eu estou deixando o outro ler de mim, né? Porque muitas vezes eu vivo com uma máscara. Eu vivo sendo o que as pessoas esperam que eu seja. Justamente, você vai acreditar nisso? Né? Eu ia fazer essa pergunta agora. E algumas pessoas acabam acreditando que são essa máscara, né? São essa persona. Sim. Os ciclos das mulheres, de acordo com as tarefas de Vasalisa, são os seguintes: limpar nosso pensamento, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrê-las, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade. Ou seja, é um trabalho constante, gente. Mas vale muito a pena. Porque a gente está com a gente mesmo, não tem nada que pague isso, não. Nada. Nada. Pois é, e essa parada aqui, ela serve justamente para eu entender, por exemplo, tem gente que passa anos carregando um monte de raivas, de mágoas, de um monte de coisa que são extremamente improdutivo e nocivo, né? Então, neste momento, é importante eu pensar que quando essa fala de limpar, e aí eu não vou pensar, né? Porque tem gente que passa o dia todo limpando a casa, limpando não sei o quê, porque o vizinho vai ver, porque não sei o quê. Para um pouquinho para limpar dentro, sabe? Para limpar dentro de mim. O que eu estou carregando aqui que não está tão bacana, que está tão bonito? Por que eu tenho essa necessidade de limpar fora? Sabe? Será que não está na hora de eu limpar um pouco dentro também? Que tipo de coisa que eu vou estar varrendo? Porque quando eu faço essa limpeza, eu dou espaço para o bom, para o bonito, para o leve, para o forte surgir. Mas tem uma hora que eu estou tão cheia dessa coisa toda, né, que eu estou carregando, que não dá para nada de novo surgir. Então, esse é um exercício importante. Sim. Muito, muito. Acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático, e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmas e a natureza selvagem, né? Então, é um exercício, né? Eu considero o cozinhar como um ato de puro amor. Porque se eu estou cozinhando, eu estou fazendo um alimento para me alimentar, então eu estou me amando, né? Eu estou me mantendo e alimentar o outro. Não, eu não sou nenhuma exímia cozinheira nem nada disso, mas eu considero o cozinhar um ato de amor, né? Se vocês pegarem os chefes de cozinha e conversar com eles, um pouquinho que você conversa com eles, a fala deles transmite esse amor que eles têm pelo cozinhar. É impressionante, né? Pessoas que cozinham geralmente gostam. Não são todos, mas a grande maioria gosta. Mas eu acho que cozinhar, a gente só deve cozinhar quando a gente quiser. Porque é, para mim, um puro ato de amor. Então, não vamos contaminar isso. Né? Cozinhando com raiva, com não sei o quê. Eu acho que é um ato que a gente já devia, de antemão, nunca contaminar. Se eu não estou com vontade de cozinhar, pede. Não faça. Porque você vai passar sua energia na hora que você está cozinhando. Não tem como, gente. Não tem como não passar energia na hora que você está cozinhando. Né? E um detalhe, que o cozinhar, ele é um ato de transformar. De transformar. Você pega o alimento cru, justamente. Pode falar. E essa transformação, e mesmo quando não, e mesmo que eu faça tudo cru, faça uma salada, e é o que eu consigo misturar, o que eu consigo trazer de novo, é o tempero que eu ponho naquilo ali, porque todo mundo faz a salada, todo mundo faz,
mas é o meu tempero, é a minha forma de temperar aquilo. Então, é uma forma de você estar se doando naquilo. Isso tudo que a Andréia falou. Precisa de ter amor. Precisa de ter amor por mim mesmo, em primeiro lugar. Por quê? Porque eu estou realmente temperando o alimento. Né? Eu estou transformando aquele alimento. Eu estou fazendo uma mistura química, eu estou fazendo, né? Eu estou fazendo um bolo. Pensa, um bolo é um monte de coisa, né? Nada a ver com nada, e eu pego aquilo e faço daquilo uma coisa única, homogênea, uniforme, eu harmonizo uma série de coisas diferentes ali, e aquilo se transforma em algo bom para eu dar para o outro. Sim. Então, uma forma de expressar, né? Como a sim, gente consegue expressar o que nós temos. é importante, tá? Muito importante, como a Andréia disse. Então, vamos cozinhar o nosso relacionamento com a gente, né? Exatamente. Cozinhar, e quanto precisar cozinhar, vamos cozinhar, sempre com muito amor. O amor é muito importante. É ele que vai mover. Né? Vamos lá? Qualquer coisa que possa acontecer a um jardim, pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestades, enchentes, invasões, milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos e cura. Achei fantástico isso aí. Não é que é? Não é que é? Jardim é a vida, né? Se expressando. E Sim. o que acontece lá, acontece conosco também. Sim. Então, ficar atenta a isso, né? Se cuidar, como a gente cuida do jardim, né? Exatamente. Às vezes a gente cuida do outro, né? Cuida do outro, faz isso pelo outro e é anulando, né? Sim. E quem vai ficando mal é a gente, né? Ninguém vai chegar e vai falar assim, oi, vem cá de você. Eu não conheço ninguém que faz isso. Normalmente, não. É o seu jardim. Pensando no slide. Quando a gente era criança. Não é? Pensando até no slide anterior, muitas vezes as pessoas só cozinham para outra. Não fazem nem o que gostam na cozinha. Pois é. Não é mesmo? Realmente. Aí essa questão de cuidar de mim, de cuidar do meu jardim, porque o outro vai passar e vai achar meu jardim lindo, tá Lindo. todo florido, tá tão lindo. Mas é o seu jardim, é o cuidado que você teve com você, com o seu espaço, né? E é essa conquista mesmo. E essa história, em especial, ela traz muito disso para a gente, e a Clarissa fala muito da gente assumir todos os papéis. Então, no trabalho que a gente vai fazer, das tarefas e tudo, é interessante a gente se ver em todas as posições, sabe? Existe aquele momento em que eu vou ter orgulho de ser a babaiaga. Porque a babaiaga, ela é sábia. Eu fico falando com as meninas, e eu falei sempre com as meninas que esta é a história do livro. Assim, o livro vocês vão ver que tem histórias fantásticas, mas essa história, Deus, a primeira vez que eu li o livro, foi a história que mexeu com muita coisa para mim. E aí eu vou falar para vocês um pouquinho. Eu tenho 2 filhos, um de 21 e um de 23. E às vezes eu ainda me sinto muito a mãe boa, sabe? E largar isso, tá? Realmente, abrir mão de ser uma mãe boa não é algo tão simples. Até porque aquela passagem lá da mulher que faz 1000 coisas para ser vista acaba sendo muito real na nossa vida. Então, enquanto você é a mãe boa, que dá tudo, que faz tudo, você acaba tendo mais segurança do afeto que vem, sabe? E aí tem horas que você tem que olhar e falar, não, eu não posso ter essa postura. E essa história sempre me ajudou muito a tomar
uma posição diferente, sabe? O outro não precisa me amar porque eu sou boazinha demais. Ele precisa me amar pela Por própria amar. troca. Pela própria troca. O amor só ama. O amor só ama. Só As pessoas ama. não entendem isso, mas o amor só ama. Não tem que ter porquê. E a gente fica segurando, como se fosse um cachorro segurando o osso, sabe? E quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, credo, como assim? E aí, depois, com o tempo, você vai... Então, cada vez, gente, que eu consigo ser babaiaga, eu me parabenizo tanto que vocês não têm noção. Eu comemoro tanto que vocês não têm noção. Então, só para fechar, a minha heroína dessa história é a babaiaga. Sabe? De verdade. Mas ela é. Né? Vamos lá. E nada contra as outras, mas é a minha história, sabe? Ok. A intuição é o tesouro da psique da mulher. Ela é como um instrumento de adivinhação, como um cristal através do qual se pode ver com uma visão interior excepcional. Ela é como uma velha sábia que está sempre com você, que lhe diz exatamente qual é o problema, que lhe diz exatamente se você deve virar à esquerda ou à direita. Tem que gostar da babaiaga mesmo. É isso. André, só que essa aí já tinha ido, era a primeira, a gente está voltando. Mas ok, eu acho que a gente. Eu estava falando porque eu tipo, pensei que tivesse terminado, a gente tivesse finalizando. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que isso aí calhou, assim, não foi à toa. Calhou, voltou. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Não é mesmo, cara? Mas a Baba Yaga, pessoal, ela é quem transformou, né? A sabedoria que transformou a Vasalisa numa mulher poderosa. Então, por isso que quando ela chega com a caveira, o que nós conversamos, ela não mata as madrastas, ela mata o medo, a insegurança dela diante de pessoas que exerciam um poder muito grande sobre ela. E ela vai próximo do próprio fogo dela, né? Isso, o fogo que cada uma de nós vital, não é? E que nós não enxergamos ou então estamos deixando apagar. Essa história fala um pouco sobre isso, né? Reacender o fogo, olhar para aquelas partes da nossa psique que nós achamos muito feias, assim como a Baba Yaga, mas é cheia de sabedoria, conhecimento, poder, não é mesmo? Alguém tem alguma ideia diferente disso, tudo que nós comentamos aqui? Uma percepção diferente? Pode falar. A gente está falando aqui, né? Estaramos? Pode falar. Não tem que pensar igual a gente, não, tá? Com certeza. Eu tenho só um comentário a fazer. Que, por favor. Na verdade, a Baba Yaga, ela é não só a mãe, mas a gente, quando é a mãe boa, é a mãe boa no casamento, é a mãe boa no trabalho, é a mãe boa na vida. É na vida. Tem que sair mudando, né? Esse comportamento. Você tem que ver todos os focos que você está atuando e que você está atrapalhando, tanto a você quanto ao outro. Sim. Mesmo a mãe boa. Sim. Sim. Não, ótimo seu comentário. Uma colocação. Vocês estão dando para nós. Pois é. Então, gente, essa semana a gente vai começar a fazer algumas postagens lá no grupo. No grupo. Uhum. E a gente vai ver as tarefas que a Clarissa orienta, tá? E aí, se permitam um pouquinho, 15 minutos por dia, vamos refletir um pouquinho. E, assim, tem transformações que acontecem do dia para a noite, mas tem coisas que vai nos transformando de uma maneira lenta, sutil, mas consistente. E aí, quando a gente olha, a gente fala assim, gente, como que eu ganhei essa força? Como que eu ganhei essa maturidade? Uhum. Então, é disso que a gente está falando. Tanto... Travou, mestre.
Mas, concluindo, é exatamente isso, né? Nem sempre o ser só boazinha vai trazer benefícios, é olhar para nós e ter coragem. Ela voltou. De assumir, né, que não somos só bondade, temos nosso lado babaiaga. Pode concluir, Mércia. Eu estava só concluindo com as meninas. Vai ter um tempo nesse trabalho que a gente vai falar para vocês da nossa terapia. A gente queria fazer um convite para vocês de trazer bastante pessoas para o próximo encontro, porque quando a gente tiver um volume maior de pessoas, a gente vai fazer o sorteio de uma sessão terapêutica com o nosso com o processo que a gente desenvolve, que é o HQI. A gente vai contar para vocês um pouquinho do processo também. Hoje ficou muito em cima da hora, mas a gente vai abrir a reunião da próxima semana falando dessa terapia. E é uma terapia prática, uma terapia de autocura, e não trabalha só com emocional, mas trabalha com todo tipo de doença, ou de desconforto, ou o que seja, e tem um resultado muito positivo. Então, a gente vai sortear um atendimento para vocês. E também, para quem não tiver sido sorteado e quiser, a gente vai fazer um trabalho diferenciado em relação a custo disso, para que possa acolher as pessoas que estão no grupo. E a gente não quis colocar isso no primeiro momento, porque o grupo não é um espaço para a gente vender de verdade. O objetivo principal nosso é acolher as pessoas de uma maneira geral e trocar essa experiência com vocês. Mas o próprio grupo já tinha colocado para a gente esses questionamentos, então a gente vai fazer essa disponibilização para vocês. E a gente vai falar um pouquinho dessa terapia, que ajuda justamente a isso. Nosso trabalho está muito no foco de limpar o que te incomoda, limpar o que você precisa deixar realmente, te ajudar a deixar isso para poder caminhar com mais leveza, com mais tranquilidade, dentro de uma maneira mais positiva, criando a realidade que você realmente espera vivenciar, tá? Mas esse trabalho que a gente vai fazer com vocês essa semana já vai ser bacana, e a gente vai estar dentro da pauta do livro, tá bom? Então, é isso. Agradeço demais a presença de cada uma. Isso. Gratidão mais uma vez. Segunda, aguardamos vocês semana que vem. Pode trazer mais gente. Fiquem à vontade. Excelente noite a todos. Se alguém quiser colocar alguma coisa. Se quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Não? Então tá. Então, semana que vem, encontramos novamente para mais uma história, tá? Tchau para vocês, uma boa noite. Com Deus, boa noite a todas. Gratidão. E aí, André?